Pois bem, dando continuidade aqui no próximo vídeo, nós vamos falar agora. O homem estava no estado de morte espiritual. No primeiro vídeo lá do problema da culpa, nós vimos que a sentença para a desobediência do homem era a morte. E quem causou isso foi o próprio homem, influenciado por uma força espiritual do mal, que induziu ele ao erro, mas ele tomou essa decisão, foi lá, comeu do fruto que não era para comer, passou a ter essa sentença. O veredito já tinha sido dado: olha, no dia em que você comer, você vai morrer. Era só ele não comer, porém, foi influenciado, comeu. E agora, morreu. Morte espiritual. Ou seja, terminou o relacionamento com Deus. Só que Deus continuou querendo relacionar com o homem. Tanto é que Deus apareceu no jardim no dia seguinte, chamando pelo homem. E quando o homem responde, ele fala para Deus: olha, eu estou escondido. Mas por que você está escondido? Você comeu do fruto que não era para ter comido? Aí ele começou a se explicar. E Deus, querendo continuar com esse relacionamento com o homem, Deus sempre procura prover alguma coisa. Deus proveu roupa para o homem, vestiu o homem, porque ele viu que o homem sentiu vergonha e se escondeu. Mas essa morte espiritual, essa mancha ficou no homem. E nós falamos sobre o problema da culpa, que foi a substituição da morte vicária de Jesus. E aqui nós estamos falando sobre a morte espiritual. Agora, com a ressurreição de Cristo, esse homem vai passar a ter nova vida. Paulo, escrevendo aqui em Gálatas, capítulo 2, no versículo 19, olha o que Paulo diz para os crentes da galáxia: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora, nós não vivemos mais a nossa vontade, quando nós submetemos a nossa vontade a Cristo. Nós não fazemos mais aquilo que a nossa natureza ela quer. Nós submetemos tudo a Deus. O nosso corpo, a nossa vontade, nós submetemos a Deus. Então esse viver que agora vivemos, nós vivemos em Cristo. Paulo reconhecia tanto a importância da cruz como do túmulo vazio. O túmulo, como eu dizia antes, estava vazio. Mas antes do túmulo estar vazio, os seus discípulos que outrora ficaram desesperançosos, ficaram angustiados, ficaram frustrados, porque eles achavam que tinha acabado toda a esperança. Só que eles esqueceram que Jesus havia dito que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Nós vemos uma passagem de dois desses discípulos indo caminho à cidade de Emaús. Estavam tristes, cabisbaixos, desesperançosos. Jesus se aproxima deles e começa a fazer questionamentos. E eles falam: olha, o senhor é forasteiro, não sabe o que está acontecendo aqui, o que houve durante esses dias? Mataram um homem que curava, um homem que ressuscitava, um homem que libertava, um homem que multiplicava pães, um homem que só fazia o bem. Mataram ele. E o que o senhor acha? Por que a gente está triste? Só que quando chegou a noite, na mesa, quando foram fazer a oração para se alimentar, eles reconheceram que era o próprio Jesus. Aleluia.
Era Jesus que estava na mesa. Renasceu a esperança. Ele não está mais aqui. Quando os discípulos foram buscar lá no túmulo, receberam a resposta do anjo, que desceu não para remover a pedra para Jesus sair, só removeu a pedra. Jesus já tinha saído há muito tempo, porque Jesus não precisa de que anjo faça nada para ele. Jesus ressuscitou pelos seus próprios poderes. E quando ouviu que elas estavam procurando Jesus, o anjo disse: por que procurais dentre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, já ressuscitou. Ele ressuscitou para dar vida espiritual para mim, para dar vida espiritual para você, para dar vida espiritual para a humanidade. Essa é a grande alegria de saber que estávamos mortos. Ele nos deu nova vida. Éramos culpados, ele morreu no nosso lugar. Alguns ficam dizendo por aí que Jesus tropeçou, que Jesus caiu, que Jesus não estava aguentando levar a cruz. Mentirosos. Jesus levou a minha cruz. Jesus levou a sua cruz. Jesus levou a nossa cruz. Jesus, ele foi até o fim, porque ele tinha um propósito: me libertar, te libertar e libertar a humanidade. Glória a Deus por isso. E Paulo diz que o viver que agora vivo, vivo no Filho de Deus. E a vida que viverei, vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? E onde está a morte, o teu aguilhão? Ainda em 1 Coríntios 15, 55 e 57, diz assim, ó: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos vitória sobre a morte. Temos vitória sobre o inferno. O inferno não pode nos parar. Vamos dar continuidade aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, que diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que quer isso dizer? Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Somente Jesus ressuscitou. Ora, mas e as outras ressurreições? Eles ressuscitaram e voltaram a morrer. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer, para me dar vida, para te dar vida, para dar vida para a humanidade. Glória a Deus. E a ressurreição dos justos e dos ímpios. Vai chegar o grande dia. Se Jesus não arrebatar a igreja, antes de você partir, deixar esse tabernáculo, esse corpo, iremos para o pó, iremos morrer, findar a nossa missão aqui na terra. Mas, mesmo assim, temos a esperança de quando ele vir, os mortos vão ressuscitar primeiro. E depois os que estiverem vivos serão arrebatados e juntar-se-ão com o Senhor nos ares. Estaremos sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. Mas também terá a ressurreição para a vergonha eterna, para a morte eterna. Muitos não acreditam, mas vai acontecer. E serão julgados, cada um segundo as suas obras. Vamos ler aqui o que Jesus prometeu. João, capítulo 11, versículo 25. Olha o que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda
que morra, viverá. Mesmo se descermos à sepultura, mesmo se morrermos antes do arrebatamento, vai ter vida. É a promessa. Assim como ele disse que iria ser entregue, iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E ressuscitou. Ele ressuscitou para me dar nova vida, para te dar nova vida. Agora, o problema da culpa do primeiro aspecto foi resolvido com a morte. Agora, o problema da culpa do segundo aspecto foi resolvido com a ressurreição. E agora nós estamos livres para segui-lo, para crer, para obedecer e para esperar. A única coisa que você tem que fazer para ser salvo é crer no Senhor Jesus e esperar. Mas esperar ansioso ou ocioso? Nem ansioso, nem ocioso. Ansioso é quando você fica muito preocupado, e ocioso é quando você não faz nada. Não, nós vamos esperar fazendo a obra dele. Nós vamos esperar pregando o evangelho. Nós vamos esperar anunciando a tua palavra. Glória a Deus por isso. E no próximo vídeo iremos estar falando do terceiro aspecto. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, graça e paz, e até o próximo vídeo. Não deixe de curtir, não deixe de dar o seu like, não deixe de divulgar nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu TikTok, no seu WhatsApp, no grupo de família. Convida eles para ouvir a palavra de Deus, que é a genuína, a verdadeira, a santa. E você pode usufruir conosco dessa grande verdade. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz. Amém.